Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmãos. Quero que a igreja participe disso. Feche seus olhinhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, a Tua palavra é muito clara, Pai, quando diz que se tiver alguém entre nós enfermo, é para nós chamarmos os presbíteros, orar e ungir com óleo. Nós sabemos que isso não é simpatia, o óleo não cura ninguém, mas nós sabemos que óleo, ele representa o Teu Espírito Santo, e unção é o Senhor em ação. E nós cremos que se ungirmos com óleo, nós estamos evidenciando no mundo espiritual que nós cremos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor. É o Senhor que cura. Nós cantamos aqui que o Senhor é o Deus Rafá, o Deus que cura a enfermidade. E eu peço agora, Pai, em nome de Jesus, pelo poder que há na Tua palavra, pela bondade do Senhor e pelo poder que está nas Tuas mãos, nós estamos agora intercedendo em favor do Caio, que não se encontra bem de saúde, não sei exatamente o problema dele e nem tampouco o problema dessas mãos que se levantaram, mas eu sei que o Senhor tem poder, Pai, de remover toda dor, todo mal, toda infecção e transportar lá para o Calvário, onde o Senhor levou nossos pecados, onde o Senhor, Pai, ali naquele maldita cruz, naquele lenho da cruz, o Senhor levou todas as mazelas e o Senhor liberou, Pai, saúde, vida plena, vida abundante, e nós agora confiando no poder do Senhor, no poder do nome de Jesus, no poder da Tua palavra, nós estamos abençoando essas vidas com saúde, Pai, com saúde que emana do Senhor, que vem do Senhor. E é no nome de Jesus, Pai, é no nome de Jesus que nós estamos orando, ungindo e confiando nesse poder. E tudo que o Senhor fizer, tudo que o Senhor mover esta noite, que seja para a glória do nome de Jesus. E louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém? Isso tem que alegrar o nosso coração, irmão. São conquistas nossas. O Senhor faz isso para estimular a nossa confiança nele, porque Deus é bom. E eu penso comigo assim, irmão, sabe? Nós não podemos pagar o que Deus faz por nós. E não é isso que Deus quer. Ele nos chamou para ser testemunha. Testemunha conta aquilo que Ele viu Deus fazer. E Deus faz na vida da gente para a gente fazer isso. É isso exatamente o que Deus quer e espera de nós. E quem trouxe uma Bíblia e quer acompanhar aí, irmãos, sabe? Eu sintetizei um pouco aqui. Eu quero fazer uma coisa, não é uma mensagem simples, curta, até porque, irmãos, a gente não prega para impressionar ninguém. A gente prega, como o apóstolo Paulo fala, a mim foi imposta essa obrigação. E ai de mim, se não pregar o Evangelho, né? Então o Senhor nos chamou com esse propósito e que os irmãos sejam abençoados, né? Isso é aquilo que eu quero compartilhar. O texto que eu quero estar lendo aqui e a gente vai estar conversando a respeito se encontra no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. Gênesis, capítulo 15, versículo 5 e versículo 6. O tema, irmão, seria isso. Os olhos são a candeia do corpo. A candeia é aquela luz que fica em evidência, sabe? Foi o próprio Jesus que falou isso. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? As coisas, irmãos, elas são exatamente como a gente vê, né? Então, eu estou tendo uma visão da igreja diferente da de vocês, tá? E eu quero dizer para vocês que daqui para lá é muito mais bonito do que de lá para cá, né? Então, cada um tem uma perspectiva de enxergar as coisas. É exatamente isso que Jesus estava falando. Então, a gente tem sempre parâmetros para enxergar a coisa. E dependendo do perfil que a gente enxerga, a gente vê coisas, a gente deixa de ver, né? Vê coisas que não é importante, não é interessante, e deixa de ver coisas importantes, né?
E é exatamente sobre isso que eu quero compartilhar aqui rapidamente com vocês. Então, diz o texto, Gênesis capítulo 15, e versículo 5 e versículo 6. Nós lemos assim, está falando aqui de Abrão, ainda não era Abraão. Então, conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade, os descendentes, aqueles que virão através de você. E diz o versículo 6, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, voltando a essa ideia primeira, porque isso é muito importante na introdução, nós sempre temos no mínimo 2 ângulos de vermos uma situação, tá? Eu falo isso, irmãos, eu pastorei igreja há 36 anos, e eu sempre comento isso até com os líderes, com os obreiros da igreja, quando a gente ouve um casal que estão com problema de relacionamento, se nós ouvirmos só a mulher, a gente fica com raiva do homem. Mas quando a gente senta a conversar com o homem, a gente fala: isso ela não me falou, eu não sabia disso. Então a gente tem que ouvir ambos os lados. Num julgamento, um juiz honesto, ele ouve as duas partes, né? A Bíblia é muito clara quando Deus deixou a lei a respeito disso. E nós, como crentes, irmãos, sabe? Nós temos a dupla cidadania. Nós somos cidadão do céu e cidadão da terra. E nós temos que entender isso. Porque é muito cômodo eu usar as coisas em âmbito espiritual, tá? E por ser cidadão do céu, e a gente põe culpa no diabo em muitas coisas, e tem muitas coisas que não é culpa do diabo, né? É nossa culpa mesmo. E tem muita coisa que a gente quer resolver de maneira carnal, de maneira racional, e são coisas espirituais. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava talvez assim com uma percepção de coisa e falou: a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, contra agentes do mal que às vezes estão nas regiões celestiais, exatamente onde nós fomos colocados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, a gente vê que muitas coisas nós temos que ver de onde vem, né? Alguém vem para cima da gente, a gente já quer logo. Irmão, precisa ver, alguém empurrou esse alguém em cima da gente. A pessoa está caindo também. E às vezes a gente briga com essa pessoa, mas existe um agente por trás. Então, eu penso assim, sabe? Que nós precisamos, às vezes, ter essa percepção. E aqui mostra um personagem bíblico, um homem eminente na história da Bíblia. Inclusive, a Galeria da Fé, Hebreus capítulo 11, faz menção desse homem em vários versos. Quem mais ocupa a Galeria da Fé, as prateleiras, é esse homem chamado Abraão, né? Abraão, né? O que esse Abraão viu quando ele estava dentro da tenda e quando ele estava fora da tenda? É isso, eu quero ocupar o tempo aqui pensando juntamente com vocês a respeito disso, sabe? Dentro da tenda, quando Abraão estava dentro da tenda, ele estava limitado por uma visão natural, uma visão humana. Isso é muito claro. Quando Abraão estava dentro da tenda, ele estava cheio de inquietações, sabe? Na visão humana. A visão humana, às vezes, ela provoca incerteza, medo, ela paralisa o ser humano, ou a gente precipita em fazer coisas. Essa é uma visão humana, a gente querer agir racionalmente. Nós somos seres pensantes, eu creio, né? Nós somos inteligentes, Deus nos deu criatividade, Deus nos deu sabedoria, mas tem coisas que a gente quer resolver dentro de um parâmetro humano e a gente erra muito, tá? Se eu abrisse aqui uma possibilidade começando do Messias aqui e terminando no Pedro, né? Irmão, todos nós
pensando, raciocinando, sabe? Nós já fizemos cada besteira e já perdemos tanto por conta disso. E nós somos seres racionais, somos seres pensantes e achamos que somos inteligentes. Por isso que a Bíblia nos aconselha que na multidão de conselheiros há segurança. Às vezes nós temos que pedir opiniões, temos que sentar com pessoas e ouvirmos opiniões de talvez quem entenda mais, quem entenda melhor. Para os irmãos terem uma ideia, aumentou a longevidade exatamente por conta de informações que chegaram até a gente. As pessoas antigas não tinham essas informações e hoje o ser humano está vivendo mais. Esse dia eu vi até uma preocupação a respeito, né, da pessoa da terceira idade, né? Da melhor idade, que dizem isso, né? Não sei quem que inventou isso, mas eles falam assim, né? Classificam assim os idosos, né? A melhor idade, né? Melhor para os médicos, né? Para os farmacêuticos aí. Mas eu vejo isso tudo em informações que chegam, irmão. São coisas que a gente desconhecia, a gente não tinha as informações, hoje a gente tem, a gente se cuida mais, se cuida melhor, né? E a gente louva a Deus por isso, né? Porém, a gente vendo no texto aqui, sabe? Abraão estava dentro da tenda. Deus tinha feito uma promessa para ele. Falou assim: olha, Abraão, eu vou abençoar a tua descendência de uma forma extraordinária. Eu quero ler isso. Está em Gênesis capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Deus anima Abrão e lhe promete um filho. Lembrando os irmãos que nessa época aqui, irmãos, sabe? Abraão já estava com quase 100 anos de idade. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande, a tua recompensa, né? O galardão é recompensa. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer, né? Olha que coisa. Disse mais Abrão: a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido da minha casa, obviamente, não tem outro jeito, ele vai ser o meu herdeiro, né? Ele é o meu office boy, ele é como Geazi foi para Eliseu, ele que vai herdar isso tudo. Por quê? Porque Abraão estava dentro da tenda, irmãos. A tenda limita o nosso olhar. Imagina, nós estamos aqui, você sabe se tem nuvem escura, se vai chover, agora está noite, né? Mas de dia, hoje eu vi, estava fechado o tempo para aquele lado. Mas de dentro de casa a gente não vê. De repente cai uma chuva, né? Mas já tinha indícios, indicadores de chuva. Mas de dentro de casa a gente não vê. Abrão, ele estava dentro da tenda, com uma visão muito limitada daquilo que Deus tinha, né, de falar para ele. Olha o que Gênesis capítulo 15 e versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Abraão era casado, tinha quase 100 anos de idade. A mulher dele tinha quase 90 anos de idade. E Deus agora fala assim que ele seria o herdeiro. Seria filho dele. Então já descartaram esse tal de Eliezer aqui, sabe? Bom, se a gente viu, não é novela, mas se a gente vê o próximo capítulo, aqui no capítulo 16, Abraão tomou posse disso, seria dele. E aí ele conversa com a esposa dele e falou: você tem 100 anos, eu 90 anos de idade, como é que a gente vai ter um filho? E aí, irmãos, olha, raciocínio de dentro da tenda, pensando: poxa, não é Eliezer? Como que a gente vai resolver isso? Pensamento de quem está dentro da tenda. Olha só para os irmãos terem uma ideia. Ela falou assim: olha, era comum isso. No meio do povo de Deus não era para ser, mas era comum. Eu tenho uma escrava. Então, você pode ter um filho com ela
né? E ela é minha escrava, obviamente, eu como senhora da escrava, esse filho de Deus vai cumprir. A gente querendo ajeitar as coisas para Deus, como se Deus precisasse da nossa mãozinha, né? Quantas vezes a gente já fez isso, irmão? Tá? A gente quer ajeitar as coisas para Deus, parece que facilitar as coisas para Deus. E aconteceu isso, né? No capítulo 16, né? A Sarai, Agar, nasceu o Ismael, e foi uma precipitação, mas hoje a gente tem uma visão panorâmica disso, parece até tudo razoável. Deus falou que seria dele, aquele lá era filho dele, mas só que ele era casado com Sarai, entende? E Sarai também, entende? O casamento, irmãos, era uma coisa envolvendo o casal, uma só carne. Então, quando Deus faz uma promessa para o homem, a mulher está inclusa. Não tem como ver diferente. Um chamado do homem, a mulher também tem um chamado. Não consigo imaginar, Deus chamou um homem para fazer uma obra e a esposa falou, não, eu estou fora disso, né? Quando a Bíblia fala de ser uma só carne, irmãos, é um projeto envolvendo o homem e a mulher. E a precipitação foi nisso, mas era razoável a ideia deles. Agora está ali Ismael, filho de Abraão, que tinha uma promessa. Sarai, né? É filho, é meu filho, porque é filho da minha escrava. A minha escrava, tudo que tem dela é meu, então é meu filho. Só que não aconteceu isso. Agar começou a desprezar Sarai e arrumou um problema a ponto, né, de Sarai ter que expulsá-la, e ela ia morrer, né? E aí teve uma intervenção de Deus. Bom, mas isso eu quero voltar com relação à história de Abraão. Abraão, na tenda, com a visão limitada, não conseguiu ter um vislumbre daquilo que Deus queria fazer através dele. Olha, os irmãos, eu marquei aqui, eu quero contextualizar isso, sabe? Eu quero trazer para os nossos dias, para você pensar. Depois nós vamos ler quando Deus chamou Abrão, o que Deus falou para Abrão. Mas contextualizando isso, irmão, né? Dentro da tenda nós vemos crise, nós vemos diagnóstico desfavorável, problema financeiro, esterilidade no reino, nos negócios, etc. Essa visão que a Rita tinha é porque ela estava dentro da tenda, né? E dentro da tenda parece que não tem saída. Você pega um diagnóstico médico e fala, meu Deus, estou perdido, não tem dinheiro para pagar, sabe? E se eu entrar no sistema SUS, tem gente que faz 10 anos que está esperando, e eu estou lascado. Agora, e é assim, irmão, dentro da tenda parece que não tem para onde pular. A tenda limita a gente, né? Olha, quando Deus chamou Abrão, né? Interessante, irmãos, pense nisso, sabe? Deus não trabalha com o que a gente vê, Deus trabalha com o que Ele promete. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, quando Deus chama Abrão, Ele faz promessas a Abrão. Olha, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3. Ora, disse o Senhor Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora você imagina, irmão, uma promessa dessa, um homem com 100 anos de idade, a mulher com 90 anos de idade. E Deus relembra ele dessa promessa. Mas ele estava dentro da tenda. Ele pensa em Eliezer, ele precipita, tem um filho com a escrava da esposa dele. E aí a gente pensa, sabe? O apóstolo Paulo, conhecendo isso, quando Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos. Ele demorou 25 anos
para essa passagem aqui, dele estar dentro da tenda e Deus ter essa conversa com ele. O apóstolo Paulo falou a respeito disso. Olha que coisa interessante, eu marquei aqui, Romanos capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24. Esta é a razão porque provém da fé, para que, segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. E agora 17 é escrito assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Olha o versículo 18, irmão, isso aqui merece um grifo. Abraão esperando contra a esperança. Pense nisso, irmão. Ele estava esperando contra a esperança. Qual a esperança que ele tinha? Um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos. Como é que pode dele vir uma descendência? Olha, Paulo teve uma percepção tremenda. Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Aqui eu já estou pulando. Aqui ele já está fora da tenda. Mas vamos pensar ele dentro da tenda. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, 100 anos, 90 anos a mulher, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, que seria 90 anos, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Tremendo isso, irmão, muito lindo isso. Ele não tinha motivo para ter esperança. Eu queria que os irmãos pensassem nisso. A fé não ignora a realidade, mas confia mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. Isso é fé. Isso é fé. Isso é maravilhoso. Muitos, irmão, creem que Deus pode fazer. Você crê que Deus pode fazer? Não, eu creio. Mas muitos creem que Deus vai fazer. Isso é diferente. Eu creio que Deus vai fazer. Nós estamos crendo que Deus vai fazer algo extraordinário, né? Por isso nós estamos buscando em Deus. Você lembra quando nós passamos aqui uma ministração? Os grandes feitos de Deus, os maiores feitos de Deus da história da humanidade, aconteceram nas madrugadas. Não porque a fila é mais curta, sabe? Porque tem promessas de Deus, profetas de Deus, receberam coisas de Deus na madrugada, tá? E aí nós começamos a orar de madrugada. Quantos benefícios, quantas coisas Deus já fez. A gente vai evidenciando aqui, sabe? É difícil, irmão. Eu tenho levantado 4 horas da madrugada para orar. Misericórdia, irmão. Tem dia que o olho parece que está cheio de areia no olho, tá? Mas eu estou crendo que Deus vai fazer, tá? É por isso, né, eu estou buscando também em Deus. Nós estamos orando, estamos jejuando, porque nós queremos ver o mover de Deus na nossa geração. E eu pergunto, será que isso vale para nós? Eu lembro o Marcelo, domingo passado, ele fez menção de um versículo aqui, dizendo que tudo que foi escrito é para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, tudo, não tem nada na Bíblia que está escrito, não, isso aqui não sei nem porquê, tudo que está escrito tem um propósito de Deus, sabe? Mas eu quero evidenciar um outro texto aqui, sabe? Gálatas capítulo 3, versículo 28 e 29, quero ler isso aqui com vocês.
De Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós somos igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmão, se foi o Deus de Abraão que prometeu, ele vai cumprir. É esse Deus que nós estamos pregando hoje, o Deus de Abraão. Se é o Deus de Abraão que fez uma promessa para a tua vida, ele vai cumprir essa promessa. E agora, irmãos, ainda faz parte aqui do texto, Gênesis 15, versículo 5, 6. Deus falou para Abraão, conduziu até fora da tenda. Agora Abraão sai da tenda. Isso muda completamente o cenário. Você está dentro do ambiente, você sai do ambiente. É outro cenário. Abraão sai da tenda. Lembra? Dentro da tenda, muitas ou todas a impossibilidade. Agora fora da tenda, tá? Interessante, irmão. Deus não pergunta a idade de Abraão. Fala, Abraão, quantos anos você tem mesmo? Deus não pergunta a idade. Deus sabia que Sarai era estéril. Ela não podia gerar filho. Eu não sei o problema genético que ela tinha. Mas ela tinha 90 anos de idade e não podia gerar filho. Durante todo o período de vida, ela não pôde gerar filho. E Deus sabia de tudo isso. Mas Deus fala para Abraão, não é para olhar para Sara, nem olhar para Abraão. Olha lá para o céu. Você consegue imaginar essa cena? Um céu totalmente estrelado. Alguém aqui já foi lá para o interior de Minas, lá que não tem poluição, né? Você olha o céu, você vê, parece que tem uma estrela, parece que em cima da outra ali. É muita estrela, numa noite bonita assim. E Deus fala mais ou menos isso para Abraão. Está vendo essas estrelas? Você pode contar essas estrelas? Cada uma delas é como se fosse um filho seu. A tua descendência será como as estrelas do céu. O Marcelo hoje estava falando, eu ia até indicar isso, mas o Marcelo me emprestou um livro, irmão, do Adalto Lourenço, tá? E não devolveram esse livro. É alguém da igreja? Quem é, Marcelo? Não, né? De outra igreja. Vocês conhecerem alguém de outra igreja, irmão? Você fala do livro, né? Vamos achar esse livro. Eu queria que o Marcelo para me tirasse cópia. O Adalto Lourenço, ele falou, ele é um cientista. O Adalto, ele faleceu faz um ano mais ou menos. Ele falou, irmão, se você olha as praias que existem no planeta Terra, os grãos de areia, ele falou que segundo o cientista, tem mais estrelas na constelação, aí, nos ares, do que grão de areia em todas as praias do planeta Terra. Isso aí é coisa de cientista, sabe? Parece absurdo, né? Mas foi um cientista crente que falou a respeito disso. E foi exatamente isso que Deus falou. E depois Deus usa o exemplo para quem não acredita nisso, tá? Que tem gente que não acredita. Daí Deus falou, olha lá, a areia do mar, né? E aí Deus traz uma coisa, mas era exatamente isso que Deus estava falando, sabe? Cada estrela é como se fosse um filho, né? E a gente olha, vê um cenário escuro assim, irmão. E a gente olha e fala, meu Deus, está escuro. Olha para cima, né? Lá em cima tem estrelas, irmão. E estrelas, né? Ali naquela conversa de Deus com Abraão, fora da tenda, era promessa, relembrando, acendendo, reavivando uma promessa que Deus tinha feito há 25 anos atrás para Abraão. Que coisa espetacular, né? Então, irmãos, é mudar a maneira de enxergar. Enxergar com as lentes de Deus, com os olhos de Deus, seria isso, né? Gênesis capítulo 15 e versículo 5, quero ler de novo, olha o que diz, Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então, conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a sua posteridade. Que coisa espetacular. Então, irmãos, nós temos às vezes de parar de contar problemas e começar a contar para os outros as promessas de Deus que Deus fez na nossa vida. O Deus não fez nenhuma promessa na tua vida, né? Isso é muito precioso, sabe? Eu
eu vou coletando material e vou arquivando para mim escrever os próximos informativos, né? E eu tinha guardado no meu arquivo uma dura reflexão. Eu vou até antecipar aqui, talvez depois eu nem coloque isso. Uma dura reflexão. Você tem um problema ou você é um problema? Uma dura reflexão isso. Porque muitas vezes, irmão, a gente não tem um problema. A gente que é o problema. Já parou para pensar nisso? Você é um criador de problema. É uma dura reflexão. Eu não vou colocar no informativo não, que eu não vi dente de ninguém, né? Então eu vou... Cansa isso aí, não vamos pôr não, sabe? É uma dura, não sabia que era tão dura assim, sabe? Mas aí, irmão, a gente para e pensa, mas a promessa de Deus está demorando. Lembra a mensagem que foi pregada domingo aqui? José do Egito, sabe? Demorou. Mano, mas se a promessa de Deus, irmão, ela pode demorar, mas ela nunca morre, tá? Tem coisas que pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Olha, irmãos, Deus chamou Abrão, ele tinha 75 anos, com 100 anos de idade. Irmão, era tudo desfavorável. Deus renova a promessa e Deus cumpre a promessa. Está aí Israel, né? Povo da promessa, os filhos de Abraão. Uma coisa espetacular. O que Deus falou, Deus sustenta em pé. Está em pé as promessas de Deus, sabe? Falei para você que era uma coisa simples. Eu dei uma enxugada aqui, né? Mas eu queria assim contextualizar, aplicar isso, sabe? Hoje, de verdade, ou a gente está dentro da tenda, você não vê possibilidade nenhuma, né? E isso é razoável, você fala, não tem jeito mesmo, né? Mas Deus, Ele desafia você a sair da tenda e Ele quer mostrar, Ele quer vislumbrar para você, né, o que Deus pode fazer, sabe? Então, às vezes a gente entra no ambiente, às vezes você entra até no culto olhando ele pro chão, né? Você está olhando no chão, né? E Deus convida você, né, a sair e olhar para o céu, né, de onde emana as coisas de Deus. E aí o que se conseguiu mudar o teu olhar, vislumbrou uma promessa de Deus, e você pode dizer assim, olha, eu creio na palavra de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 15 e versículo 6. Ele creu no Senhor, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele acreditou na promessa de Deus. Para nós concluirmos e orarmos, Abraão não fez nada de extraordinário naquele momento. Ele estava dentro da tenda, Deus manda ele sair da tenda, ele não fez absolutamente nada de extraordinário. Ele simplesmente creu. Isso não é obra, não é mérito, é fé. E Deus honra a fé. O que a gente fez aqui? Oramos pelos enfermos, evidenciamos um versículo, a Rita fez menção de alguns, eu fiz menção de um versículo aqui. Irmãos, isso é fé na palavra de Deus. Baseado nessa palavra, a gente faz isso. E Deus honra a fé. A Bíblia fala que no final dos tempos, os justos andariam pela fé. A gente anda pela fé. Fé em quê? Na palavra de Deus, sabe? Tem muita gente depositando fé em supostas visões, em coisas humanas. Nós confiamos na palavra de Deus. E a gente acredita que Deus honra a fé. Por isso, nós pregamos a Bíblia, nós ensinamos a Bíblia e nós queremos pautar nossas decisões pela palavra de Deus, tá? Deus honra a fé daqueles que confiam nele, que confiam na palavra dele. Eu gostaria de orar, eu gostaria, né, que você fosse honesto, sincero. Se você crê nisso, talvez você está cercado de impossibilidade, tá? Deus conhece, tá? Tem muito texto na Bíblia que fala, por acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Essa palavra impossível não existe no vocabulário de Deus. Deus é poderoso para criar
quando o salmista lá no Salmo 51, olha que coisa interessante, quando Davi estava orando a Deus, ele viu que ele tinha estragado todo o projeto de Deus, ele tinha atrapalhado tudo quando cometeu aquele adultério com Betseba, mandou matar o marido dela, e Davi, no Salmo 51, ele faz uma oração espetacular, ele fala assim para Deus, Senhor, cria em mim um coração puro. O que ele quis dizer com isso? Ele usou uma palavra quase que singular na Bíblia, segundo, né? A gente lê isso, é uma palavrinha chamada bara, quando diz lá no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra, bara, não tinha nada, Deus não tinha nada na mão, sabe? Ele não tinha nada na mão, e Deus criou com o poder da palavra dele. Disse Deus, haja luz, não tinha luz, e houve luz. Poder da palavra criativa. Davi sabia disso e falou, Senhor, eu estraguei tudo, não tem nada que presta mais aqui, mas o Senhor é poderoso para criar em mim um coração puro. Deus tem poder de criar, irmãos. Isso é confiar em Deus. Deus pode criar circunstâncias, Deus pode criar uma possibilidade, Deus pode criar uma porta, e Deus tem poder de criar. Isso é fé, irmãos. É crer que Deus vai fazer. Então Deus fala, sai da tenda, deixe de pensar, eu não dependo de impossibilidade. Eu peguei um homem de 100 anos de idade, uma mulher de 90 anos de idade, ela engravidou e ela amamentou um filho, e através desse filho, que casou com uma outra mulher estéril, eu curei ela também, tá? E depois o filho desse filho casou com uma mulher que ele amava e ela não podia dar filho, eu dei 2 filhos para eles. E aí eu comecei a cumprir a promessa que eu fiz em Abraão. E quando o povo saiu do Egito, irmãos, sabe? Depois de 420 anos praticamente, como escravo no Egito, saiu uma multidão, entrou na terra prometida. E esse povo existe até hoje. É o mesmo povo, sabe? Que surgiu de Abraão, porque ele creu e isso foi imputado por justiça. É diante desse Deus que nós estamos. Essa promessa serve para nós, se nós estamos servindo o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero que você feche os seus olhinhos, curva a tua cabeça, e eu desafio você, sai da tua tenda, sai da tenda e vislumbre aquilo que Deus tem. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas tremendas. Irmão, chegou a nossa vez, chegou a vez de nós brilharmos nesse mundo para a glória de Deus. Ele nos chamou com um propósito, irmãos. Deus não errou na escolha, Ele sabia quem era eu, quem era você, Ele conhecia a timidez nossa, a dificuldade às vezes de expressar. Deus é poderoso, irmãos, para usar nossa vida, para fazer diferença na nossa família, nessa geração, na nossa sociedade. Deus é tremendo, mas o desafio é esse, é olhar na perspectiva de Deus, e para fazer isso, nós temos que mudar o nosso foco de olhar, sair da tenda, irmãos, vislumbrar aonde Deus apontou. Para Abraão, Deus mostrou o céu, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas. Talvez para você Deus fale, olhe para a palavra. Você lembra as promessas que você tem grifado na Bíblia? Você está lendo a Bíblia. Olhe para as promessas que eu fiz, que eu faço. Deus quer fazer coisas grandes, irmão, na nossa vida e através da nossa vida. E tudo isso para a glória do nome dEle. Aleluia. O segredo, irmãos, é olhar pela ótica de Deus, crer na palavra e na promessa de Deus. Deus é fiel para cumprir tudo o que Ele promete. E Deus tem promessas grandiosas, irmão. E Deus conta conosco.